Pergunto, todos os envolvidos, todas as partes interessadas, todos os familiares, sócios da empresa, eles têm os mesmos objetivos? Eu estou com 2 alunos pragmáticos agora, que o objetivo de um é daqui a 10 anos sair da empresa. O objetivo do outro é ter mais 30 anos para moer aí. E aí eu te pergunto, como é que faz isso? Ótimo dia, gestores! Meu nome é Barreto e você está ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Podcast. O podcast focado em micro e pequenas empresas familiares, te passando estratégias para ter o total controle de sua empresa, maximizar sua lucratividade e proporcionar uma ótima qualidade de vida na sua jornada empreendedora. Vem comigo! Ótimo dia, gestores pragmáticos! Bem-vindo ao Gestão Pragmática Podcast. Me chamo Rafael Barreto, ensino empresários familiares a ter uma empresa familiar lucrativa que te gere mais liberdade, mais qualidade de vida e que tenha uma empresa que rode menos com você, que dependa menos de você. E hoje a gente vai falar sobre o quê? A gente vai falar sobre: é possível mudar a gestão de uma empresa familiar com mais de 40 anos de vida? Muitas das vezes, o sucessor, quando ele chega para pegar uma empresa, ele pega uma empresa mais velha que ele. É a irmã mais velha dele. Às vezes a empresa tem 40 anos, ele chegou na empresa com 20, e vai começar a assumir algumas responsabilidades com 22, 25. Porque a gente já falou sobre sucessão aqui, né? A gente já falou sobre sucessão aqui e a gente sempre explica que um processo sucessório leva anos. Eu gosto do número 10. Eu gosto do número 10 anos. Imagina que teu filho entra na tua empresa para valer com 18 e aí ele entra tendo 0% das decisões. E você, pai e fundador da empresa, tem 100% das decisões. No primeiro ano, ele vai aprendendo e começa a ter 10% das decisões, mais ou menos. Segundo ano, 20%, até quando ele tiver seus 28 anos, ou seja, depois dos 10 anos que a gente conversou, ele chega a ter 100% das decisões e o fundador se aposenta, por exemplo. Tá? Eu gosto de citar o número 10 simplesmente pelo fato a gente tem aqui... Eu gosto de citar o número 10 por causa de simplesmente a gente falar, esse é um número, mas às vezes é 8, às vezes é 15, 20 anos. O que tem que entender é que não vai ser do dia para a noite que isso vai acontecer. Inclusive, já passaram dois alunos onde o pai faleceu antes do momento. Né? Os meninos tinham 20, 22 anos, não estavam nem dentro da empresa quando o pai veio falecer. E lembrei de um terceiro aluno agora. E desses 3 alunos, 2 não conseguiram assumir as responsabilidades da empresa e a empresa precisou ser vendida e tomou outros rumos. Um outro aluno, na verdade outros 2 alunos, porque eles são irmãos, eles conseguiram segurar a onda e a empresa ela conseguiu continuar no trilho dela. Lembrei de mais um aluno que também perdeu a empresa. Então, eu, no lugar de vocês, não no lugar de vocês, porque eu tenho meus filhos, né, cara, e meus filhos estão com 3 anos, acho que é meio cedo para botar eles para trabalhar, mas ontem mesmo, o Leozinho estava sentado aqui brincando e falando, papai, estou trabalhando, e eu gosto disso. Eu gosto de botar essa cultura dele. Por exemplo, eu tomei uma decisão, a decisão é minha com a minha esposa, não sei se está certo ou está errado, mas eu tomei uma decisão de não dar muito valor ao futebol. Por quê? Porque eu acho que a gente está na construção de um caráter para os meninos, etc e tal. E, por exemplo, essa torcedora do Palmeiras mexeu com a gente, sabe? Você gosta de time, etc e tal, tomou um golpe e faleceu. Cara, eu prefiro levar meus filhos para outro caminho. E um caminho desses é o trabalho. É mostrar para ele que trabalho é gratificante, é gostoso de fazer. E eu já vejo o Gael brincando, já vejo o Theo brincando de trabalhar. E para mim isso é muito confortante, vai. É confortável. Confortante é horrível, né, galera? Confortável eu acho que é a palavra certa. Só que quando você está nesse processo sucessório, etc e tal,
existe um choque de gerações muito, muito interessante. Eu estou falando só dos processos sucessórios, mas logo a gente vai falar de um processo que não seja sucessório, mesmo assim tem da gestão. Tá? No processo sucessório, a gente vai encontrar duas figuras, na maioria das vezes, mais tradicional e com muita experiência, e outro sem experiência e muito inovador. Então, um é tradicional com experiência, o outro é inovador sem experiência. Os dois são antagônicos, velho. A parada é totalmente diferente. E o choque vai rolar. O bicho vai pegar. Então não dá para mudar a cultura da empresa, não dá para mudar a gestão da empresa, porque o experiente tradicional não é isso. Dá para mudar? Dá. Vai dar trabalho? Também. Essa é a pegada que você tem que saber. Então vamos começar a bater um papo, que eu tô morrendo de saudade de vocês, que semana passada eu tava de férias. Mentira, eu não tava... Galera, vamos combinar? Peguei 10 dias de férias com meus filhos, fiz uma bagunça tremenda. Cara, eu posso adorar estar aqui, mas eu queria estar lá com eles de novo, né? Na verdade, eu queria ter o que a gente chama de férias das férias, né? Porque, vamos combinar, mano, 10 dias na pegada com a molecada e indo pra parque, etc e tal. Foi louco, foi muito louco. Mas, bom, algumas palavras já foram ditas, vamos continuar na nossa pegada aqui. Agora, o que acontece? Também a gente está falando de regime sucessório, mas esse regime não é sucessório. Se você ainda não pegou o bastão, mas você já é um líder da empresa e percebe que precisa mudar um pouquinho a gestão de 40 anos atrás. Porque você vai perceber isso. É óbvio que você vai perceber isso. Não dá para ter uma gestão de 40 anos atrás. Não dá para ter uma gestão de hoje em dia, sinceramente. Não dá para ter uma gestão de 2 anos atrás. Acabou, velho. 40 anos atrás, tinha computador bom? Não tinha. Tinha o Windows do jeito que tá? Não tinha. Há 2 anos atrás, tinha ChatGPT? Não tinha. Então, galera, a gestão vai mudar Eu acho que a gestão muda a cada ano. A gente muda coisa na Essencial Digital, na Essencial Gestão, anualmente. Anualmente as coisas mudam. E, vou ser sincero, tem coisas que... Eu ia usar a palavra retrocesso, mas não é a palavra retrocesso. Tem coisas que a gente tem que retroceder. Na verdade, é dar 2 passos para trás, para sair correndo e te dar uma voadora no peito. Isso aconteceu agora. A gente diminuiu o número de consultores, a gente organizou para voltar a crescer. Então, algumas coisas, elas se encaixam melhor do que as outras, tá? Então, você precisa ficar ligado nisso daí e entender que a gestão, a mudança da gestão, o que eu aprendi na DHL em 2008, foi o tal do Change Management. Olha que bonitas palavras, né? Gestão da mudança. Em 2008, velho. A gente está falando do quê? 15 anos atrás. E naquela época, Change Management não era nem tão veloz como é hoje. O bagulho tem que mudar o tempo inteiro, velho. O tempo inteiro. Então, você precisa fazer essa mudança. É possível? Lógico que é possível. Vai dar trabalho? É muito. É muito, velho. Como se fosse devorar um avião. Tu consegue imaginar devorar um avião? Você consegue comer um avião? Não consegue comer um avião. Então, é mais ou menos isso que você vai ter que fazer. Você vai ter que comer um avião. Beleza? Não vejo fazendo isso diferente, não. E aí lembra, né? Lembra que a gente aqui vai dar uma pincelada, mas, cara, a gente tem a metodologia de gestão pragmática que vai ser um guia para fazer isso junto com você. Inclusive, a gente vai estar próximo. A gente vai estar muito próximo nesse sentido e é importante você tocar isso daí. Não adianta você ficar apenas com as peças rasas disso. A gente vai falar de 2 clientes que passaram por isso. Vou colocar mais um terceiro aqui, que eu lembrei agora. G. Pierotti, Memorial Necrópole Ecumênica e JP Materiais de Construção. A gente vai falar de 3 aqui que realmente fizeram uma diferença com gestão de acima de 40 anos.
Só não sei a JP quantos anos tem, mas eu também sei que são décadas, tá certo? Bom, então, a live de hoje vai ser sobre gestão da mudança, o conhecido Change Management, tempos atrás, e não é para colocar dificuldades, irmão, pelo amor de Deus. Eu tenho um amigo meu que ele é o gerente geral de uma grande rede de consórcio aí, e ele tem até um trote para todo mundo que entra. Existe o refeitório onde todo mundo almoça, e ele costuma almoçar junto com os colaboradores, né? E ele é o bambambam da parada. E existe um trotezinho lá. O que acontece? Ele almoça, ele vai almoçando, etc e tal, ele bate um papo, conversa. Ele senta na frente do novato, depois de uma semana, 2 semanas de trabalho, começa a conversar e ele fala para um funcionário mais experiente sentado lá dele e começa a puxar uma conversa no sentido: o mercado tá ruim, a economia tá difícil, pô, a gente não vende tanto consórcio como antes. Puxar ali até o novato entrar no efeito manada. É comum, né? Um cara falar, pô, a crise tá ruim, aí você fala, a crise também tá ruim, é difícil mesmo. Então ele tá comendo ali, etc e tal, o experiente começa a falar pro novato, o novato entra na onda e fala, realmente, eu pensei que fosse mais fácil vender consórcio. Nesse momento, o CEO da empresa olha pro novato, olha pro experiente, faz uma cara de... pega o seu prato, pega os talheres, sai da mesa e senta na mesa do lado. Imagina pro novato ver aquilo e falar, caraca, velho, eu falei de um bagulho tão ruim que o meu CEO saiu da mesa que estava almoçando comigo. É o trotezinho, depois eles explicam, depois de uns 3 dias. Mas eu tenho certeza que essa âncora fica. Cara, não pode ficar falando mal, não pode ficar falando que é complicado. E pelo amor de Deus, não me fala que teu segmento é diferente, que com a tua empresa é complicada, que se eu tivesse um pai igual ao seu, você ia ver o que era bom para todos. Você para com essa papagaiada. Por quê? Galera, muita gente fala de mindset, etc e tal, mas o tal do mentir, o tal de usar essas frases, né? É você, na verdade, estar convencendo não a mim, convencendo a si mesmo. E eu não estou falando essa palavra, muito seu mindset, pá, não, até porque eu respeito muito esses caras, tá? Mas eu sei que tem gente que não os respeita. Mas entende que o teu subconsciente é 80%, 90% da tua cabeça, só 10% aí tá na tua consciência. Eu não sou o cara da inteligência emocional, mas eu conheço um pouquinho sobre isso daí. Quem manda na parada é teu subconsciente. Enquanto você fica martelando isso que é impossível, que não vai rolar, simplesmente isso vai alimentando teu subconsciente e vai criando uma casca muito mais forte. Eu vou te falar um pouquinho, eu vou fazer uma analogia com inteligência emocional, com um momento emocional difícil, tá? E eu tenho lugar de falar nisso, porque eu já passei por alguns momentos emocionais difíceis, ou seja, não era a minha vida que estava complicada, era aqui, ó. Era aqui. Então eu já tive aí uns 2 ataques de pânico, crise de ansiedade. Então, eu não sei, eu acho que eu nunca entrei numa depressão, eu acho. Eu nunca fui diagnosticado com depressão, isso é certeza. Mas já teve alguns momentos bem complexos. E eu acho que isso passa por muita gente. Mas eu tenho alguns lemas, um deles eu uso todos os recursos possíveis. Quando eu sinto que eu estou ficando de uma forma meio complexa, eu vou procurar todos os recursos, terapia, algum tratamento alternativo, remédios, tudo que aparecer na minha religião, eu vou usar todos os recursos possíveis. Eu trago realmente uma guerra com isso. E o segundo eu não vou me deixar bater. Às vezes é muito difícil. E eu sei, tem pessoas que chegaram num poço mais profundo que o meu e fica ainda mais difícil. Só que eu acredito, e com muito respeito eu falo isso, eu acredito que se você entregar os pontos, se você jogar a toalha, vai ser mais difícil ainda você sair desse poço. Então, cara, eu tento subir na unha, eu dou mordida na parede, mas eu vou sair desse poço. E graças a Deus,
todas as vezes que foram recorrentes isso, tá? Que foi recorrente, não foi uma vez só não, foram algumas vezes ao longo do meu ano. Eu, inclusive, tenho um diário. Não tenho um diário, porque diário é todo dia. Qual o nome seria para algo, uma anotação mensal que eu faço? Mensalário? Mensário? Não sei. Mas eu tenho um mensário e eu olho ali e toda vez que eu estou num momento emocional difícil, eu boto uma frase em vermelho. E tem vários momentos emocionais vários meses que apareceu essa frase em vermelho. E continuo trabalhando. Agora que eu estou bem zaço, eu continuo trabalhando para sair dessa barra que eu gostaria de você. Sabe? Sair desse eu. Quem não entendeu o trocadilho, barra gostar de você, é uma música do Raça Negra. Então, cara, é uma analogia com um momento difícil. Eu lembro do devorar o avião. Eu falo, eu tenho que devorar o avião. Eu tenho que devorar o avião. Eu vou devorar o avião. Eu vou devorar o avião, velho. Quanto tempo vai levar? Não sei, mas eu vou devorar o avião. Acabou. Não tem essa e já era. Então, vai nessa. Então, por exemplo, a GP Aerote, uma empresa aí, eu acho que quarentenária, já tem décadas, já está indo para a terceira sucessão, a segunda sucessão, está indo para a terceira idade lá, esqueci como é que se fala, tá ligado? Mas vocês entenderam, né? Terceira geração. Memorial Necrópole Econômica, que agora faz 40 anos, né? E lá o nosso aluno é o Flávio, que é o diretor comercial, seu Pepe, o fundador, um cara animal fantástico, velho. Faleceu e hoje quem cuida são os filhos. JP, do João, do Pedro, que foi um dos alunos, inclusive, que eu comentei com vocês, né? O seu pai faleceu antes de passar o regime sucessório, os dois tiveram que cair para dentro e fazer um trabalho sensacional. Funciona muito bem. Então, esses caras aí conseguiram mudar e mudar muita coisa. Bom, o que você não pode ficar? Ficar naquela frasezinha clichê que a gente fala de síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Tudo que é clichê é bom, tá? A gente usa clichê de uma forma depreciativa, mas para pensar comigo. Tudo que é clichê é bom, porque senão não seria clichê. Então você usa, em épocas de crises, tem gente que chora, tem gente que vende lenço. Pô, tá analogia animal. Crise tem mais gente chorando. É mais público para comprar meu lenço. Porra, animal a analogia, né? As pessoas, já vem com frasezinha pronta. A frasezinha pronta porque é boa, pô. Então, se não fosse boa, em época de crise, tira o S e crie. Pô, animal. Só que aí fica muito batido. E aí as pessoas, elas reclamam com isso. Mas a síndrome de Gabriela é uma coisa muito simples. Cara, tem gente que fala pra mim, eu sou assim, não vou mudar. Eu falo, velho, de novo essa história? Todo ano alguma coisa muito louca acontece na nossa vida, você tem que mudar, irmão. Parece ser uma nova rede social. Cara, eu não aguento nenhuma, que é o Instagram, velho. Quanto mais uma nova, mas tô lá. Eu tenho TikTok, velho. Ó. Pra quem tá no podcast não viu, eu fiz uma dancinha aqui agora. Bom, Barreto, mas e aí, tu dança? Não danço, mas eu coloco alguns conteúdos, inclusive, cortes dessa própria live vão pra lá. Por quê? Porque eu não gosto do TikTok, eu não vou pra lá, tem que ir pra lá, velho. Eu tenho que mudar, eu tenho que me refazer. Cara, eu sempre fui o cara... Cara, eu comecei a dar aula em 2003. Já vou mudar essa palavra, eu era o cara do treinamento físico, do tete-a-tete com as pessoas, e agora o mundo tá no digital. Então, eu tenho que mudar, velho. Então não entra nessa da síndrome de Gabriela, que você não vai mudar. E, cara, é bem comum ouvir isso, tá? Eu não vou mudar. Quer ver um outro erro? Quem tem que mudar é o outro. Irmão, estoicismo na veia. Você só consegue mudar aquilo que você tem controle, ou seja, seu pensamento. Acabou. Estoicismo é uma parte da filosofia que, inclusive, vocês, alunos da MGP, tem no nosso curso, lembra disso? Clica lá no link da bio, o link de inscrição, lá a lista de espera, na verdade. E o estoicismo
ele fala justamente sobre isso, cara. A única coisa que você tem de verdade na tua vida é tua mente. Tem mais nada que é teu, velho. Tem mais nada que é teu. Tu não tem mais controle de nada, mano. Se eu tô conversando com você aqui, daí de repente me dá um DM, eu fico torto. Mas o meu pensamento continua comigo. Então, cara, as coisas vão melhorar quando o outro mudar. Esquece isso, velho. Esquece isso. Tem algumas coisas que quer ver uma coisa simples que eu mudei, que eu achei bacana pra caramba? Relacionar meu casamento. Antigamente, e é normal, né? Quando você tá ali, né? E eu gosto muito de ser bem-humorado com a minha esposa. E a minha esposa falava, tá tudo arrumadinho, tá tudo bonito, porque era normal eu falar pra ela, porque eu vou encontrar umas minas aí. Né? Para fazer uma piada, óbvio, né? E aí eu ouvindo tudo isso, cara, de uma forma ou de outra, era uma piada totalmente juvenil, totalmente inocente, né? Era só uma brincadeira, ela sabe disso. Mas eu falei, um dia, por que eu não mudo? E eu faço também uma piada no sentido inverso, como ela fala, tá tudo bonitinho. Eu falo, tô bonitinho pra você, meu amor, eu me arrumo todos os dias pra você, minha deusa. Eu simplesmente inverti, brincando, ao invés de contra o nosso relacionamento, que era uma brincadeira, já te falei, e ela sabe disso. Vou encontrar umas meninas aí, eu falo, eu me arrumo pra você, meu amor, e eu acredito muito que isso aproxima ainda mais nós dois. Então a brincadeira que eu fazia, de uma forma ou de outra, afastando, hoje eu faço exaltando-a. Então é uma forma de você mudar um pouquinho. Nosso casamento só vai melhorar quando ela mudar. Isso não existe. Galera, eu parei de beber. Por quê? Porque eu achava que eu tomava umas, ficava muito louco, e isso daí não estava fazendo bem. Acabou, eu mudei e meu relacionamento ficou ainda melhor, tá certo? Quer ver uma outra objeção? Não acreditar em mudança de cultura. Galera, esse erro aconteceu comigo. Eu achava missão, visão, valores, cultura, uma coisa tão piegas, velho. Malandro, vamos agora falar sobre cultura, bibibi, cara, o esquema são números, pá. Cultura é a energia invisível que permeia a tua organização, cara. Eu não acreditava nisso, cara. Pragmatismo, sabe o quê? Palhaçada de cultura. Não, cultura é muito importante. Então você precisa acreditar em cultura. Não adianta você falar que não acredita. A gente está falando de gestão de mudança de uma empresa de mais de 40 anos, lembra disso? Quer ver um outro erro? É você se acovardar. O fundador é assim. Não precisa fazer financeiro, é perda de tempo. Para que contratar consultores? Isso é bobagem. Não vem com esse lance de missão, visão e valores, é bonitinho para ficar na parede e você se acovardar. Ou pelo menos se abster. Não vai rolar, irmão. Você precisa se encorajar, cair para dentro na educação. Água mole em pedra dura, tanto bate que pelo menos vai molhar. Acabou. Eu não quero que fure. Eu quero que vá molhando, vai amolecendo a pedra, irmão. Calma, tudo no seu tempo. Eu falei que ia dar trabalho. Vai levar tempo. Você está mastigando um avião, irmão. Então vai na manha, mas não se acovarda e não se abstém. Legal? Uma forma bem bacana. Bom, eu ainda não vou falar as formas bacanas de você fazer isso. Então, vamos começar a falar como você consegue fazer isso daí, né? Como você consegue fazer essa mudança de 40 anos. Porque vai ser desafiador? Vai ser desafiador, não tem o que falar, legal? Primeiro de tudo, comunicação clara. Isso daí é um dos princípios que existe na nossa metodologia de gestão pragmática, que é a comunicação clara. Esses dias eu estava ouvindo o Primo Rico falar de um dos valores deles e achei animal, que é o que eles chamam de zero eggs, 0 ovos. Quer dizer, o 0 ovos dentro do Primo Rico, e eu adorei esse valor. Ninguém pisa em ovos. Se eu quero falar alguma coisa para você, eu vou falar. Com educação, mas eu não vou pisar em ovos. E eu gosto bastante de usar o exemplo que, por favor, se um dia eu estiver com CC ou bafo, você me chama e fala, Barreto, tem alguma coisa esquisita aí, velho, você tá com bafo.
Barreto, você pegou aí, velho. Toma cuidado aí, mesmo passa o desodorante que você de repente não percebeu. Não vai ficar pisando em ovos, São Barreto, tá tudo bem, não quer tomar um banho. Não, cara, já me fala, porque eu resolvo e vou te agradecer, velho. Eu vou te agradecer. Elogio é gostoso demais. Mas um feedback que vai fazer eu melhorar, vixe Maria, irmão. Tô falando a real. Lógico, né? Não precisa falar o imundo, morreu um anão no teu braço, não precisa falar assim, tá ligado? Mas você pode simplesmente falar, cara, ó, hoje aconteceu uma coisa aí, tu tá cheirando mais que o normal aí, dá uma olhada lá. Desodorante, legal. Então, faz isso. Comunicação clara é o tal do zero eggs, né? Do zero ovos. Irmão, você sempre vai saber o que eu tô pensando. Eu vou falar da forma mais educada possível, mas eu vou te dar o feedback real. E é isso que eu ensino para os alunos pragmáticos. Você vai ter uma comunicação clara. Então, de repente, se você é o sucessor, você vai falar pai, mãe e tudo. Cara, obrigado, muito legal, mas eu preciso ter uma comunicação clara. Eu acredito que existem inovações que podem ajudar a aprimorar a empresa. Eu acho que a gente pode fazer alguma coisa diferente. E se você é um antecessor, se você é a pessoa que está passando bastão, você também tem que ter uma comunicação clara. Eu concordo com você, mas antes de você começar com essa inovação toda, ou então em paralelo, é importante que a gente consiga te passar algumas coisas antes disso. Você ainda é meio inexperiente. Não tem problema nenhum de falar isso, legal? Essa comunicação clara, ela precisa acontecer. E acontece na família como um todo e também na empresa como um todo. Eu, por exemplo, tenho uma comunicação clara com a minha esposa. Então, se a minha esposa fizer uma pergunta, eu vou responder a real. Rafa, o que você achou dessa roupa? Eu vou responder. Tá linda ou, olha, não favoreceu. Vai ficar chateada? Pode ficar chateada, mas pô, não me perguntou. Entendeu? Aliás, essa parte de comunicação é uma coisa muito legal, porque para algumas pessoas, eu não dou minha opinião se ela não me perguntar. Dentro da empresa, eu sempre vou falar. Dentro da minha família, eu sempre vou falar. Mas uma pessoa de fora, se ela não me perguntar, ela não quer saber a minha opinião. Então, eu tenho um pouquinho de cuidado com isso. Segundo, alinhar os objetivos. Essa eu adoro. Alinhar os objetivos. Pergunta. Todos os envolvidos, todas as partes interessadas, todos os familiares, sócios da empresa, eles têm os mesmos objetivos. Eu estou com 2 alunos pragmáticos agora, que o objetivo de um é, daqui a 10 anos, sair da empresa. O objetivo do outro é ter mais 30 anos para moer aí. E aí eu te pergunto, como é que faz isso? Simples. O teu objetivo de sair da empresa 10 anos, ou tem objetivo de ficar 30 anos. A gente resolve isso como? Como já pensando em como esse que quer continuar, ou vai comprar parte dele, ou vai abrir capital, partnership, alguma coisa nesse sentido. Aí sim os objetivos começam a se realinhar. Porque o objetivo de um é sair, o objetivo do outro é internalizar tudo, aí você consegue voltar a um patamar. Mas antes disso, a gente tinha uma complicação. Então, alinhe os objetivos. O objetivo dos dois é crescimento, o objetivo dos dois é lucro, o objetivo dos dois é organização, legal. A metodologia dos dois é diferente ainda, de repente é a hora de adotar uma metodologia com o MGP. Mas já está num caminho bacana. Então, alinhe os objetivos. Terceiro, identifique seus vingadores. Eu já falei vingadores milhões de vezes aqui. Vingadores são aquelas pessoas que você pode confiar na sua capacidade e no seu comportamento. Então, os vingadores, eles são os seus líderes, os quais são qualificados e honestos e vão te ajudar a fazer essa mudança de gestão. Você precisa trazer novos intelectos, você precisa trazer fazer o que o Napoleão Hill, em seu livro, chama de mente mestra, né? Ele diz que quando começam a surgir novas mentes, essas mentes elas são conectadas, tornando uma mente brilhante.
Então a mente mestra vai te ajudar bastante nesse sentido. Então a gente já falou já de comunicação clara, a gente já falou sobre alinhar os objetivos, a gente falou de identificar os seus vingadores. Quarto, transição gradual. Tem algo, né, que a gente fala muito, vamos fazer um piloto? Eu não sei, mas eu conheci o projeto piloto da rede televisão. Né? Então, as pessoas começam com um projetinho piloto, fazem um projeto piloto, colocam lá numa região, se eu não me engano, o Luciano Huck foi assim, o Caldeirão do Huck. O Caldeirão do Huck, há décadas atrás, era só no Rio de Janeiro. Se eu não me engano, Altas Horas também era só numa região. O pessoal gostou, então vamos nacionalizar essa parada, tá? Então o projetinho piloto começa num pequeno departamento, começa numa pequena loja, começa num pequeno espaço com um colaborador e aí você vai fazendo essa transição gradual. Legal? Eu adoro fazer mudanças pequenas, como se você estivesse tomando aquela sopa. Você começa pelas bordas, porque no meio tá quentão, até chegar no meiozinho gostoso ali, eliminar a sopa. Essa pegada vale muito a pena. Por quê? Porque se você pegar na borda, colocar na boquinha, sentir que tá quentinho, você espera mais um pouco, assopra e tá tudo bem. Se você for direto no meio da sopa e meter a colher na boca, tu sabe que tu vai ver Jesus de ladinho, irmão. Vai arder pra cacete. É mais ou menos nesse sentido. Você faz uma mudança significativa e no meio da mudança você percebe alguma coisa que você não tinha visto antes. Vai ficar complicado. Quer ver? Plano de negócio é um deles. Modelo Canvas é outro deles. Antes de você montar uma empresa na real, monta uma empresa no papel. Se a empresa der ruim no papel, tu vai ter agradecido por ter feito o plano de negócio, porque tu não montou na real e deu ruim. Então é interessante fazer isso, fazer uma transição gradual, assim como eu falei do regime sucessório. Por que não fazer uma transição gradual também da mudança de gestão, mudança de cultura da tua empresa? Legal? Quinto, galera, capacitação. Investir em treinamento e capacitação para gestores, membros da família, sócio e até você, galera. Esquece, irmão, não tem mais esse lance de acabou os estudos. A gente está numa era, sei lá, mano, eu não sei nem mais o que falar sobre isso, mas a gente está na era do conhecimento, cara. Todo ano, todo semestre vai aparecer uma coisa nova que você tem que ficar ligado. Cara, ChatGPT, o ChatGPT, bibibi, legal, etc. Agora tem o ChatGPT, se não me engano, 4.0, 3.5, sei lá, que já é muito melhor que o ChatGPT gratuito, cara. E você paga, acho que é $30, um negócio assim, $20, R$19,90. E já tem uma coisa muito superior ao ChatGPT gratuito, cara. Então, e a gente tá falando do ChatGPT que foi o quê? 6 meses que a gente conheceu essa desgraça. Desgraça não, esse benefício. E já tem gente fazendo podcast como o bagulho dele, falando pra gente tomar cuidado que em 2, 3 anos o bagulho vai ficar louco mesmo. Tipo, Exterminador do Futuro, tá ligado? As rebelião das máquinas. Sei lá, irmão. E aí, o que tu acha? Eu não acho nada, irmão. Eu vou pegando, vou surfando cada onda e vou aprendendo com isso. Então, se capacite. Não tem outra forma, cara. Na biografia Foto Studio, alunos nossos, tinham 4 gestores ali. Eu chamei o fundador. O fundador tinha 4 gestores. O fundador e a esposa, eles eram diretores e tinham 4 gestores. Eu chamei lá e falei, cara, tá na hora da gente investir em educação para esses caras. 2 compraram a ideia, 2 não compraram a ideia. 2 começaram a estudar. A médio espaço de tempo, esses 2 que não investiram em capacitação foram desligados da empresa. Esses 2 assumiram a boca toda. Então, os 4 trabalhavam juntos, 2 começaram a investir em educação, esses 2 não, esses 2 saíram e esses 2 assumiram todas as posições, as 4 posições. Hoje, nem esses 2 mais estão na empresa. Um deles abriu seu próprio negócio e a outra está muito bem dentro de uma outra empresa. Não
tem como fazer diferente. Lembra das retas semi-paralelas que a gente fala? Cara, parece que está um lado do outro, mas por você estudar, ela está diferente que ao decorrer do tempo, vocês não vão mais se encontrar. Se você mudar num avião, aquele que a gente vai comer, se você mudar, ele está voando, e você mudar o volante que se chama, sei lá, o manche, em 3 graus, ele vai parar numa cidade totalmente diferente daquela que ele ia parar se você não tivesse virado o comando em 3 graus. Então, lembra disso que vai funcionar bastante se você estudar. Sexto, reavaliação da estrutura. Cara, vai ter momentos que você vai ter que mexer em gente, você vai ter que mudar algumas coisas e vai doer. E vai doer. Eu lembro de uma empresa, a aluna nossa, a The House, que teve que desligar sua gerente e doeu, velho. A gerente, ela começou, quando a empresa começou, essa gerente era a primeira funcionária da escola e ela segurava o bebê no colo, o filho da fundadora, e o bebê tinha meses. E agora, o moleque com 15 anos, a gerente já não dava mais conta da empresa, até por causa da sua idade, por causa de não acompanhar a tecnologia. Teve que desligar, velho. Com muito respeito, com muito carinho, mas chega um momento que a gente tem que tomar algumas decisões. Lembra que demissão, antes da demissão tem a reorientação, tem a recapacitação e a realocação. Se não acontecer, você tem que desligar. Barretinha gratidão. Gratidão existe, mas você também não pagou o salário todos esses meses, todos esses anos? Aconteceu a mesma coisa com outro aluno nosso, Guilherme, dentista. Estava há muitos anos com uma colaboradora, só que tudo mudando, tecnologias novas, e a sua auxiliar, né, da Odonto, não conseguia usar o WhatsApp, não conseguia usar as imagens agora de raio-x diferentes, ele teve que desligar. A própria agenda, ele teve que desligar, porque senão ele ia ter problema no seu trabalho. Então, reavalie a estrutura. Sétimo, aceite mudanças culturais. Cara, não é só você que vai ser o mudador da parada não, tá? Eu sei que mudador não existe, tá, galera? Tô falando para ficar uma coisa diferente aqui. Você não vai ser o único cara ali, o agente da mudança. Vai ter nego que vai aparecer com uma coisa diferente. O mundo está mudando, não é só tua empresa não, irmão. Então tem coisas que estão sendo impositivas e que vão acontecer e você tem que tomar cuidado para não ter um choque muito forte de geração. Então, aceite também as mudanças culturais. É importante isso para você. E por fim, tenha o acompanhamento contínuo. Aí eu não sei se você vai usar o ciclo PDCA, que é planejar, desenvolver, checar e agir. Tem no curso MGP, tá? Ou o que a gente mais gosta, que é o ciclo DMAIC. O DMAIC, ele vem do Lean Six Sigma, né? Que é definir, medir, analisar, melhorar. Tem o I aí, mas é de improvement, né, de melhoria, e continue, que é de continuar. Então, uso dos 2 ciclos, mas esse aprimoramento ele tem que ser contínuo. Eu, quando estava fazendo esses textos aqui, vocês olham que eu sempre olho para baixo, olho para cá para ter uma... toda vez que eu uso esses textos, eu estou trabalhando e hoje mesmo eu já liguei para o meu sócio e falei, cara, preciso falar contigo, meu irmão. Tem uma coisa ou outra que a gente precisa melhorar. Aprimoramento contínuo. Então, para você fazer uma mudança numa empresa tradicional de 40 anos, você tem que ter comunicação clara, alinhar seus objetivos, identificar líderes externos, ou melhor, os vingadores, fazer uma transição gradual, investir em capacitação, reavaliar a estrutura, aceitar mudanças culturais, não é só você que vai fazer essa parada toda, e ter um acompanhamento contínuo. Se você fizer isso, show de bola. Se você não fizer, irmão, você não vai conseguir comer o avião. Beleza? Então, se você quer comer o avião, você tem que fazer isso. A única coisa constante é a mudança. Mas você viu que eu falei muito de comer um avião? Uma coisa impossível, né? Impossível para quem, velho? Por quê? Porque francês, um cara francês chamado Michel Lotito, ele comeu um avião.
ele comeu um avião, velho. Por que ele fez isso, eu não sei. Eu sei, para entrar no Guinness Book. Ele tá lá no Guinness Book, o cara que comeu um avião, velho. Não tô falando pra você fazer isso, tá? Por favor, não faça isso. Mas eu gosto muito de usar essa parada. Esse cara, ele simplesmente percebeu que ele tinha um estômago um pouco diferente, etc e tal. E ele começou comendo um pedacinho de negócio e tudo, comeu uma bicicleta. E um dia ele falou, velho, eu vou comer um avião. Em 6 meses eu vou comer um avião. E ele comeu um avião inteiro, irmão. Eu sei como entrava, tá? Eu não sei como saía. Vocês entenderam, né? Entrava, eu não sei como saía. Para quem está no podcast, eu estou aqui entrando pela boca e saindo. Eu não estou fazendo nada, tá? Não estou fazendo nenhum vídeo nem nada. Só para vocês saberem que agora eu fiz uns gestos aqui. Bom, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que dá para você fazer feitos que eram impossíveis. Como é que o francês Lotito comeu o avião? Em partes. Ele cerrou o avião em partes pequenininhas, em 6 meses, se eu não me engano, ele comeu o avião inteiro. Divide o teu problema em partes, divide essa gestão da mudança em partes e come o avião inteiro. É possível e vai valer a pena. Tu vai entrar no Guinness Book? Acho que não. Importante, tá? O Michel Lotito não morreu de comer o avião, não, tá? Ele morreu por causas naturais. Tudo bem que ele morreu aos 57 anos. Provavelmente a causa natural deve ter impactado por causa dessas comidas muito loucas. Mas se você cortar o avião em pedaços, você consegue comer o avião. Já parou para pensar nisso? Então vai que vai funcionar. A única coisa constante, irmão, é a mudança. Eu sempre pensei que eu ia ser um executivo. Eu fui treinado para ser um líder de empresa. O meu pai, ele quebrou o mercado. Primeiro Peg Pag aqui de Vicente Carvalho foi do meu pai, né? Peg Pag é o mercado, né? Como era chamado? Você pegava a mercadoria e pagava. É o tal do Peg Pag. Meu pai quebrou, mas quebrou com força, mano. Meu pai perdeu até o apartamento. E eu sei das histórias e foi pesado. Então todo mundo tinha um pouco de medo de empreender. Aí depois o meu irmão montou uma distribuidora de água mineral e quebrou. Depois a gente montou um bar e não deu certo. A gente ia quebrar, não quebramos porque eu consegui vender, mas eu não vendi numa lucratividade animal. Tá? Eu vendi ali para recuperar as nossas despesas. Então, meu irmão, eu olhei e falei, velho, eu fiz faculdade, na época nem se falava de empreendedorismo. Eu não tive a matéria de empreendedorismo de 1997 a 2000. Não tive isso. O que aconteceu? Eu fui feito para ser um executivo. Aos meus 39 anos de idade, eu fui empreender. Eu nunca pensei que eu ia fazer isso. Então, com 40 anos, eu tive que mudar todo o meu pensamento e hoje eu sou um defensor do empreendedorismo. Ou, pelo menos, do intraempreendedorismo, que é você empreender no ser empresário de outro, ou seja, ser um vingador dentro da empresa que você está. Vou usar aqui uma frase muito legal de Blaise Pascal, que é: não tenho vergonha de mudar de ideia, porque eu não tenho vergonha de pensar. Então, se eu hoje tenho uma ideia e você mudar a minha ideia agora, eu vou falar, galera, há 5 anos atrás eu pensava isso, agora eu não penso mais. Isso acontece constante e quando acontece eu me arrependo de não ter pensado nisso antes. Esse ano, por exemplo, já falei para vocês, é o ano do meu networking. Estou fazendo muito networking. E eu falava há pouquíssimo tempo atrás, tá? Uns 2 meses atrás, que eu odiava fazer networking. Eu estou amando fazer networking. Você tá entendendo? Então, e aí? Eu não tenho medo de mudar de ideia porque eu não tenho medo de pensar. É essa a pegada. Então, dá para mudar uma gestão tradicional de 40 anos, mas vai dar trabalho e vai levar tempo. Você vai precisar comer o avião pelas pontas. Isso é o dia de hoje. Queria agradecer. Estamos de volta aí. Vamos que vamos. Um grande beijo a todos vocês e até a próxima, beleza? Valeu, valeu, valeu!